Olha, até agora você só encontrou funções expressas dessa forma aqui, ó. O que isso quer dizer? A função de x é igual a alguma expressão tendo x como única variável. A função pode ser igual a alguma expressão sem x. A função pode ser constante. Pode ser f de x igual a 5, por exemplo. Mas o cerne da questão aqui é que do lado direito da equação aqui, a única variável que você pode ter é x. Você pode ter ou não ter, mas só pode ter x. Por exemplo, f de x é igual a x ao quadrado mais e elevado a x a 99 menos 1 sobre x ao quadrado. Essa expressão aqui, a única variável que ela tem é x. Se eu tenho o valor de x, para eu achar o valor da função, tudo que eu tenho que fazer é substituir aqui e fazer a conta. Eu substituindo do lado direito, eu já vou achar o valor da função de x de cara. E é por isso que quando a função é apresentada dessa forma, ela é chamada de explícita. Tá? Agora, pensa comigo. Imagina que eu tenho uma equação dessa forma. Eu tenho uma expressão que tenha x e y como variáveis igual a zero. Vamos usar aqui de exemplo x menos 2y igual a 4. Tá? Até agora eu tenho uma equação. X e y podem ser qualquer valor. Qualquer valor eu posso colocar aqui e aqui. Porém, para um certo conjunto de valores de x e y, essa igualdade vai ser verdadeira. E quando eu coloco esse conjunto de pontos x e y no gráfico, eu vou achar um desenho. No caso da equação que eu coloquei ali, eu vou achar uma reta. Cuidado, isso daqui não é uma função, isso daqui é uma equação. Tá? X e y podem ser quaisquer valores. Porém, os valores em cima dessa reta aqui satisfazem essa igualdade. Tá? Então, por enquanto, eu tenho uma equação, não uma função. Aí eu vou falar para você o seguinte: eu admito que y é uma função de x, ou seja, ela é f de x. Agora, eu posso dizer para você o seguinte: vamos isolar o y aqui. Y é uma função de x, isso é igual a f de x. Agora, essa reta ela não representa mais uma equação, agora ela já é uma função. Eu, injetando um valor de x, vou achar um dado valor de y. Tá? Cuidado que são coisas conceitualmente diferentes. Antes, a reta representava o conjunto de valores que satisfaziam essa igualdade. Agora, essa reta ela é um resultado de uma função que eu coloquei o valor de x. Eu coloquei esse valor de x e achei esse valor, marquei ponto. Eu peguei esse valor de x, achei esse valor de y, marquei o ponto. E é assim que eu achei essa reta. Tá. Aí você percebe o seguinte: essa função aqui, que está expressa de forma explícita, porque você vê que do lado direito da equação a única variável que eu tenho é x, então aqui está expresso de forma explícita. Ela foi expressa de forma implícita através dessa equação.
Uma função foi expressa implicitamente através de uma equação. Por quê? Porque eu vou ter x e y do mesmo lado da igualdade com o y não isolado. Isso daqui não é justamente isso daqui? Então, só para garantir que vocês entenderam, aqui é explícita, porque o y está isolado, né? O f de x está isolado, e do lado direito eu só tenho x como variável. Aqui é implícito, porque eu tenho que o y não está isolado, tá bom? Pedro, então peraí, é só eu isolar o y? Não. Vão ter casos que vai acontecer o seguinte, ó. Olha essa equação. O gráfico dela vai ficar assim. É o círculo trigonométrico, né? Perceba o seguinte. Para valores de x entre menos 1 e 1, dois valores de y satisfazem a equação. Por exemplo, para esse valor de x aqui, tanto esse valor aqui de y quanto esse valor aqui de y satisfazem essa equação aqui. Então, como que isso pode ser uma função? É aí que tá. Isso não vai ser uma função. Isso vai ser duas funções nesse caso. Pode ser mais de duas. Pode ser, como também pode ser nenhuma, que eu vou mostrar para vocês depois. Vamos isolar o y. Vocês vão ver isso com mais clareza. Y é igual a 1 menos x ao quadrado, né? Y ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado. Y é igual a mais ou menos raiz de 1 menos x ao quadrado. Você está vendo aqui que dependendo desse sinal, eu vou encontrar duas funções, né? Se eu escolho o sinal positivo, eu vou achar essa metade aqui do círculo trigonométrico. Se eu escolho o sinal negativo, eu vou ter essa metade aqui do círculo trigonométrico. Então, o que isso significa? Uma equação expressou implicitamente duas funções. E outra coisa para se pensar aqui. Antes, quando a gente tinha uma função e a gente queria saber a derivada dessa função, sei lá, nesse ponto aqui, a gente só precisava da função e do valor de x para achar a derivada. Agora, se eu tenho uma equação que vai expressar funções implicitamente, como eu posso ter mais de uma função, eu, em muitos casos, vou ter que ter tanto o valor de x quanto o valor de y para achar a derivada. Então, vamos supor que, de alguma forma, eu já vou te mostrar como, você encontre uma fórmula mirabolante que te dê o valor da derivada para qualquer função expressada implicitamente por alguma equação. Aí vamos supor que eu quero encontrar a derivada nesse ponto aqui. E eu sei o valor de x. Para esse valor de x, eu tenho duas funções possíveis, a de cima e a de baixo. Como que eu vou saber qual derivada eu quero? Pô, pode ser a inclinação dessa reta aqui, como também pode ser a inclinação dessa reta aqui. Como que eu vou escolher se eu quero em cima ou embaixo? Através do valor de y. Eu vou ter que colocar o valor de y nessa tal fórmula mirabolante e a própria fórmula já vai jogar
o resultado para a função que eu quero, no caso, a de cima. Mas eu já volto a falar dessa fórmula mirabolante, que é justamente o tema da aula, derivação implícita. Eu não preciso usar essa fórmula mirabolante para todas as funções que foram expressas implicitamente. Eu posso, se eu quiser, expressar todas as funções explicitamente, aqui está de forma explícita, o y ou f de x ele está isolado, e eu derivo normalmente a função f de x igual a raiz de 1 menos x ao quadrado, ela é isso daqui. Então, se eu pego esse valor de x aqui, eu vou achar uma derivada só. Então, a expressão da derivada dessa função nesse ponto aqui, que eu vou chamar de x0, vai depender só de x. Não precisa do valor de y, só o valor de x já é suficiente. Agora, para aquela fórmula mirabolante que pega todas as funções expressas implicitamente, ou seja, pega de baixo também, aí eu já precisaria do valor de y. Tá? Vamos fazer na mão aqui para mostrar para vocês que funciona. Vamos pegar o valor dessa derivada aqui no ponto raiz de 2 sobre 2. Vamos lá. X igual a raiz de 2 sobre 2. Tá? Vamos lá. Vamos derivar isso daqui. Meio 1 sobre raiz 1 menos x ao quadrado. Substituo x por raiz de 2 sobre 2. Vai dar menos 2 de 2, 2. Deu menos 1. O que faz sentido porque é justamente o valor da tangente. Então, achei menos 1. Quer dizer, menos o valor da tangente, né? Aí, ok. Agora eu vou ensinar para vocês aquela tal fórmula mirabolante que vai servir para qualquer função expressa implicitamente por uma equação. Vamos repetir a mesma equação do círculo trigonométrico. Tá? Como que você vai fazer essa derivação implícita para achar essa fórmula mirabolante? Você vai aplicar dos dois lados o operador d dx, que significa, em outras palavras, derivar os dois lados em relação a x. E é aqui que você tem que tomar muito cuidado. Derivação implícita não é derivação parcial. Toma muito cuidado com isso. Para derivação parcial, a gente tem uma função f e ela tem duas variáveis independentes. X e y podem ser quaisquer valor dentro do domínio. Se eu fosse fazer uma derivação parcial ali naquela equação do círculo trigonométrico, o y ao quadrado, a derivação dele daria zero, porque eu consideraria que y é constante, e não é isso que eu vou fazer aqui. Aqui, nessa situação, lembra que a gente falou lá em cima? Y é uma função de x, e só de x. Então, y não pode ser qualquer valor. O valor de y vai depender do valor de x. Tá? Vocês vão ver por que essa diferenciação é importante logo aqui no início. Ó. Y é uma função de x.
Vocês lembram como que eu derivo alguma função de x? Ó, vamos supor que eu tenho a função g de x ao quadrado e eu quero derivar isso daqui em relação a x. Isso vai dar 2 vezes g de x vezes a derivada de g de x. Regra da cadeia, tá bom? E é justamente isso que eu vou fazer aqui, ó. 2 vezes y vezes a derivada de y. Porque y é uma função de x. É essa multiplicação pela derivada de y onde muita gente erra, né? Porque esquece de multiplicar por causa da regra da cadeia. Mais deriva normal 2x menos 0 igual a 0. Isso vai dar y, corta o 2, vai dar 1 igual menos x sobre y. Pedro, o que eu acabei de achar? Isso é uma fórmula mirabolante que vai te dar o valor da derivada de qualquer função expressa implicitamente por essa equação. Ou seja, ela pode me dar a derivada tanto de mais raiz de 1 menos x ao quadrado, quanto menos raiz de 1 menos x ao quadrado. E é por isso que aqui embaixo eu já dependo do valor de y. Aqui em cima, como eu já escolhi mais, eu não preciso do valor de y mais. Vamos substituir e ver se dá o mesmo resultado? Olha, o valor de x eu já tenho, que é raiz de 2 sobre 2. Aí cai naquela história. Eu tenho a função positiva e a função negativa. Eu sei o valor de x. Eu quero achar a derivada na função de cima ou na função de baixo? Aí eu já preciso do valor de y. Eu sei, pela trigonometria, que o valor de y também vai ser raiz de 2 sobre 2. Então, tanto x quanto y vão ser raiz de 2 sobre 2. Então, x sobre y vai dar 1, fica com negativo menos 1. Tá vendo como que a derivação implícita facilita a sua vida? Ela pode te dar resultado tanto da função de cima quanto da função de baixo. E em outras equações que expressam funções implicitamente, eu posso ter aí uma infinidade de funções. Você achar cada uma explicitamente é muito inviável. Então você usa a derivação implícita, que através dos valores de x ou de y, se precisar, você vai achar o resultado que você quer. Então vamos lá. É toda função que eu consigo expressar explicitamente? Não. E eu vou dar um exemplo para vocês. O exemplo que eu tenho para dar para vocês aqui é y à sétima mais cosseno de y menos x ao quadrado mais seno de x mais 4 igual a 0. Tem como eu isolar o y aqui? Não, não tem. Se o y tivesse só aqui dentro dessa função trigonométrica, eu até poderia usar arco cosseno para tirar. Mas tem y fora também, eu não vou conseguir isolar. E aí você me pergunta, pô, mas essa equação não tem como eu isolar o y, então não tem como eu passar para a forma explícita. Mas tem função expressada por essa equação? Tem. Se você colocar essa equação no Wolfram Alpha ou no GeoGebra, você vai ver o desenho dela. Mas a função ou funções que estão aqui dentro dessa equação, elas só podem ser apresentadas implicitamente. Não tem como eu isolar o y e apresentar ela de uma forma explícita para você. Não tem como eu apresentar as funções ou função
aqui dessa equação dessa forma aqui. Isso é impossível aqui. Então, a função ou funções apresentadas implicitamente aqui não tem como eu achar a forma explícita. Elas existem só na forma implícita. A forma explícita é impossível de eu achar. E pode acontecer também de eu ter equações que não expressam função nenhuma implicitamente. Por exemplo, x² mais y² mais 4 igual a zero. Olha, x elevado à quarta é sempre maior ou igual a zero. Y² é sempre maior ou igual a zero. Ou seja, o valor mínimo de y² mais x² é zero. Então, o valor mínimo do lado esquerdo da equação é 4. Nunca vai ser zero. Então, se eu jogar essa equação aqui para o gráfico, qual o conjunto de solução? Nenhum. Eu não vou achar nenhum ponto. Se eu não tenho nenhum ponto, como que eu vou achar alguma função aqui? Não tem. Então, essa daqui não tem função. Não tem nenhuma função expressa implicitamente ali. Então, vamos fazer um resumo do que a gente viu até agora. A gente descobriu que uma função ela pode ser expressa explicitamente, uma expressão só com x, ou pode ser expressa implicitamente através de uma equação de duas variáveis. Algumas equações eu vou conseguir isolar o y, que nem foi o caso lá da equação do círculo trigonométrico, que eu consegui isolar o y e achar as duas funções. Essas duas funções aqui, que aqui elas estão na forma explícita, as duas funções foram expressas implicitamente através dessa equação. Aí vão ter equações que eu vou ter várias funções, ou fica inviável de eu isolar o y, que nem eu acabei de dar o exemplo, y² mais cosseno de y menos x² mais seno de x mais 4 igual a zero. Isola o y aí pra mim. Complicado, né? Aí a gente descobriu que a gente consegue, através da chamada derivação implícita, achar uma fórmula mirabolante que vai me dar o valor da derivada para quaisquer funções expressas implicitamente por alguma equação. Então eu vou ter uma expressão que com geralmente x e y no meio. Por que que aqui eu tenho y? Porque eu posso ter várias funções expressas implicitamente. Aí, se eu tivesse só o valor de x, poderia ficar ambíguo. Pô, eu quero a derivada em qual ponto? Em qual coordenada? Aí, através do valor de y, eu vou diferenciar aonde que eu quero a derivada. E como que eu acho essa tal fórmula mirabolante? Aplicando dx, ou seja, derivando em função de x dos dois lados. Vamos fazer isso com essa função aqui de cima? Eu vou aplicar dx do lado esquerdo e do lado direito também, dx. Vamos lá. Vai ficar 7 vezes y, a sexta, vezes derivada de y. Não esquece de multiplicar a derivada de y. Regra da cadeia. Mais derivada de cosseno é menos seno. Já vou colocar um menos aqui. Menos seno de y vezes
derivada de y menos deriva normal 2x mais cosseno de x mais 0 igual a 0. Isolo. Primeiro eu vou fatorar, né, para eu depois isolar a derivada de y. Vamos lá. 7 vezes y à sexta menos seno de y é igual a 2x menos cosseno de x. Derivada de y é igual a 2x menos cosseno de x sobre 7 vezes y à sexta menos seno de y. E é assim que você vai descobrir a derivada nas funções expressas implicitamente pela equação original. E dois pensamentos que eu quero deixar com vocês aqui. A derivação implícita, ela permite a você achar, por exemplo, a reta tangente a uma equação. Antes você conseguia achar a reta tangente a uma função. Agora você vai conseguir fazer a mesma coisa com uma equação. Se você tem uma equação bizarra assim, por exemplo, aí ele fala, me dá a reta tangente a esse ponto aqui. O que você faz? Deriva implicitamente a equação, deriva implicitamente, isola a derivada de y, você vai achar uma expressão dependente de x e y, injeta os valores de x e y onde você quer. Aqui eu quero no x0 e no y0. Aí eu vou injetar aqui. Eu vou achar o valor da derivada. Aí, tchau e benção, né? Eu vou ter a equação da reta aqui. Vezes x mais b, que você vai achar, igual a y. Equação da reta tangente à equação. E é isso. Eu vou fazer outro vídeo só com exercícios e algumas ideias boas para você usar em algumas situações.